contratante pensa quando a sua lista de material ela está incompleta? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar qual é a impressão que você causa, tanto quando a gente fala contratante, pessoal, a gente está falando desde o profissional que é assim contratado por uma empresa para fazer um serviço esporádico, ele tem, ou seja, ele é um empreendedor, como aquele cara que é empregado, não é isso? Então, esse cara que Falando sobre isso aí. Ah, pode continuar, vai. então, esse cara que lhe contrata, você está começando uma empresa, então quando você faz uma lista de material para fazer um retrofit numa máquina, quando você faz aí um plano de manutenção e você solicita algumas peças e o que você solicita sempre falta, ou então quando você é contratado para fazer alguma coisa e sempre falta alguma coisa, o que é que o cliente ou o que é que o seu supervisor, o que é que o contratante pensa? Bem, uma das coisas que ele mais pensa é o seguinte: rapaz, esse cara é desorganizado. Aí, isso é a primeira atitude que ele pensa. A segunda atitude que ele pensa, a segunda coisa que ele pensa é o quê? Rapaz, se esse cara é desorganizado, não sabe fazer uma lista de material, será que ele sabe fazer mesmo esse serviço? O que é que vocês têm a dizer aí, meus amigos, a respeito disso? Pois é, deixa eu falar logo. Porque assim, querendo ou não, essa é a primeira impressão que você vai ter na hora da execução do seu serviço, né? Assim, a primeira impressão que eu falo é relacionada ao problema em si, né? Que não ela falou, se você já começa ali a fazer uma lista, que toda hora você tem que estar pedindo para comprar alguma coisa que você não tinha pensado, isso aí, para o seu cliente, para o seu contratante, ele já começa a questionar a sua competência, né? A primeira coisa é essa. Se ele, porra, o cara ali não fez a lista de material de uma maneira correta, né? De uma maneira assertiva, e ele vai conseguir resolver esse meu problema. Então, assim, a primeira impressão é a pior possível caso aconteça isso. Beleza? Então, se você sempre está ali fazendo assim, tem que comprar um contador, esqueci de comprar um sensor, esqueci de cotar na realidade, né? Esqueci de adicionar, né? Nem comprar, esqueci de cotar isso, esqueci de cotar aquilo. Isso é ruim, tanto para o contratante quanto para você, né? Os motivos a gente vai vender ao longo da live. Exatamente. Pode Outra arrochar aí, coisa, cara. né? Porque quando você manda a lista de materiais para o seu contratante, ele já sente logo aquela dor no coração, né? Puxa vida, eu vou ter que comprar isso daqui, né? E aí É porque ele ele se programa, se né? Ele se programa, programa. né? Faz uma reserva, vai lá e compra aqueles materiais. Aí quando ele chega, ainda está abalado psicologicamente por ter comprado. E aí você chega para ele e diz assim: olha, faltou isso daqui. Aí o cara, poxa vida, meu irmão. Já estava pensando que o golpe ia ser, a facada ia ser só essa, tu vai empurrar mais um pouquinho, Então vamos assim, vamos, né? vamos nem pensar, né, não vamos nem pensar dessa forma, vamos pedir para a galera se colocar no lugar do contratante, né? Isso a Exatamente. gente está falando mais na parte industrial, mas se Sim, for qualquer serviço que você for fazer na sua casa, por exemplo, instalar um ar-condicionado, você contrata alguém para exatamente. instalar um ar-condicionado. Aí o cara, não, bicho, eu preciso aqui de tanto metro de cobre e tal, preciso desse material. Aí quando ele começa a fazer, ficou faltando tal fita, ficou faltando não sei o quê. Quando você pega uma instalação dessa, você já se programa, você já sabe o que é que vai gastar. Você tem que saber, né, o que vai gastar. E se na hora da execução o cara ficar incrementando essas coisas, aí, meu amigo, o custo sobe muito, né? E ele poderia ter feito com uma outra pessoa de uma forma bem mais barata, né? E bem mais Isso. rápida, bem mais eficiente. Ainda bem que você falou sobre rapidez, porque outra coisa que o cara pensa logo de cara é: meu irmão, esse cara disse que ia me entregar esse serviço em 15 dias, em uma semana, em 2 horas, ele não vai conseguir me entregar isso nesse tempo. Não, professor Jades, o que é que você tem a dizer sobre isso? Sobre É, o tempo a de gente, entrega do serviço? assim, quando você pensa numa solução, né, quando você vai modelar uma solução, é, a gente pensa muito, quando a gente fala modelar, a gente pensa muito assim, vou desenvolver o diagrama, vou fazer o projeto, mas isso é uma coisa tão básica que muitas vezes cai desapercebido, porque é o seguinte, quando a gente vai fornecer um serviço, né, como empresa ou como profissional liberal, o que seja, a pessoa que está tomando o serviço, ela quer a solução completa. E a solução completa envolve o quê? A resolução do problema. Se você, ao resolver o problema, vai criar mais problemas, né, com a Exatamente. lista de Boa. material, você meio que na cabeça dela está sendo uma alternativa, às vezes, não muito atraente.
Porque é o seguinte, a gente não pode pensar só em preço. Tem clientes que pensam no preço, mas só valor, que ele né, pensa Jales? que só está pensando no preço. Mas, na verdade, há uma coisa muito mais agregada que, às vezes, no final, o cara olha assim, ó, esse preço não valeu a pena. Exatamente. Que é o quê? É um serviço que era para ter 15 dias e levou 30. Ó, pessoal, já trabalhei para a empresa que a gente faz o orçamento das peças e aí eles mandam para o setor de compras e o setor de compras diz assim, olha, a gente vai comprar em São Paulo essas peças, por quê? Porque a gente tem contrato com um fornecedor lá e é mais barato para a gente. E aí, o que acontece? Demora 15 dias. Aí imagine que você esquece 2, 3 itens. Você vai ter que tirar do seu bolso. E se você fecha um pacote desse e esquece 2, 3 itens com 15 dias, e às vezes 15 dias é o prazo que você tem para entregar. Exatamente. Então, isso vai com certeza impactar no seu tempo. E outra coisa, quando você tem esse tempo de execução, é custo para ele, né? O cara às vezes está com uma linha, está parada, e aí ele só quer aqueles, assim, muito difícil uma linha de produção fechar Isso. 15 dias. Só se for uma coisa muito bem planejada por eles, né? E com você alinhado, é muito difícil uma linha de produção no real parar 15 dias. Mas, por exemplo, eu já tive experiência de a gente executar um projeto e o cara deu assim, ó, você tem um dia parado, um dia. Então, assim, você fica naquela, né, ó, tem um dia, então não posso vacilar nesses detalhes. Exato. E outra coisa, Jades, e outra coisa. Falta uma peça por conta de falta de planejamento, né? Não, e tem, assim, a gente está vendo muito a relação de custo, né? O tempo que vai ser perdido, mas a gente tem também, quem trabalha por conta própria, tem que ver que você vai desgastar a relação com o seu cliente, querendo ou não. Isso vai, que a gente fala aqui, vai te queimar para situações futuras, né? Exatamente. Então, assim, pô, se tu faz um serviço desse, tu pede uma determinada lista e depois fica adicionando várias outras coisas, aí, meu amigo, isso aí na visão do cara que está te contratando, ele já vai colocar ali uma pulga atrás da orelha, da orelha, quando for te chamar novamente, Exatamente. Né? Talvez nem chame. Então você e é assim, ó, galera, uma coisa, só um minuto, sim, professor. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que as empresas, esse tipo de serviço, galera, é um serviço na qual a gente está falando, que é voltado para projetos elétricos, área elétrica. Galera, tem muita gente que faz tudo, mas não faz com qualidade. Se você for uma pessoa que faz as coisas com qualidade, que monta suas propostas muito bem feitas, tem um planejamento, e quando mais planejamento você tem, menos tempo de execução você vai ter, e aí o que vai acontecer? Você vai fidelizar o seu cliente, porque as empresas querem pessoas de qualidade no seu cartel de fornecedores, né? Exatamente. Então, assim, você é um fornecedor, se você é um fornecedor de serviço e consegue fazer as coisas direito, você vai conseguir ser fidelizado, e aí, com certeza, e outra, quando você fideliza um cliente, galera, você não precisa de social media melhor do que esse, não, porque o cara satisfeito, ele faz propaganda para 2, 3. Exatamente. E aí, meu amigo, é só crescer. Uma coisa é a propaganda e outra coisa é a recomendação, não é isso? Então, quando o cara é recomendado, é muito melhor. Agora, vocês estão falando já, inclusive, até já fiz a transição para pegar o gancho que vocês estão falando aí. Para que o nosso ouvinte entenda, né? Primeiro, gerar dúvida no cliente, né, de capacidade, de desorganização e capacidade. Logo depois, ele já se questiona se o tempo vai ser obedecido. E depois que ele se depara que o tempo não vai ser obedecido, ele se depara com a necessidade de custo extra. Mas não é custo só para o cliente, é custo para quem está prestando serviço também. Então, a fala de vocês foi ao encontro do que a gente, desse tema que está aí nesse slide. Eu gostaria de chamar a atenção do pessoal a respeito disso, tá certo, pessoal? Então, a gente está vendo aí, tá certo? A gente está vendo aí o que causa, né? O que causa essa lista de material sendo feita de qualquer maneira, seja sendo feita, não, aí o Alisson vai gostar, não com o esmero necessário,
para que não com o esmero necessário que o serviço exige, né? Não com o cuidado necessário que o serviço exige, tá certo? Então, pessoal, já que a gente já viu todos os efeitos, né, que uma lista pode ocasionar, uma lista mal feita pode ocasionar, tá certo? Agora, seria interessante que você se despertasse ou prestasse atenção quais são aí os motivos que levam aos profissionais de automação e elétrica produzirem essas listas de materiais erradas. Você já parou para pensar?